Olá pessoal, seja bem-vindo. O tema da nossa aula de hoje vai ser Economia e Sociedade Açucareira. Nós já trabalhamos isso em sala, então isso aqui vai ser só um complemento das aulas expositivas ou das aulas presenciais, tá certo? Vamos lá. Então, retomando aqui, Economia e Sociedade Açucareira, que vai de 1530, quando vão se estabelecer as primeiras capitanias hereditárias, que são no número total de 14. Dessas 14 capitanias hereditárias, apenas duas vão se consolidar, e vai ser a capitania de Pernambuco e a outra de São Vicente, correto? Aí nós temos o início da produção de açúcar, e que vai encontrar seu apogeu até por volta de 1650. A partir daí nós vamos ver a decadência da produção açucareira, a partir da ruptura, né, dos acordos com os holandeses. Claro que a gente vai entender isso no slide mais à frente. Então, durante 120 anos aqui, nós vamos ter o Brasil, né, Brasil colonial ou a América Portuguesa, vai ser inserida, vai ter o açúcar como primeira forma de inserção do Brasil no mercado mundial europeu, certo? Claro que quem vai mandar nessa produção de açúcar vai ser a coroa portuguesa. Entendido até aí? Só que o que acontece? Nós temos, dentro desse espaço colonial, dentro, na verdade, desse espaço produtivo da produção de açúcar, nós vamos formar uma sociedade colonial, certo? Uma sociedade colonial com base nessa produção, né? Da produção de cana, de açúcar de cana. Aí por isso que a gente vai chamar de sociedade colonial açucareira. Ou seja, nós vamos ter uma pirâmide social baseada nessa produção aqui. Perfeito? É claro que a gente vai entender isso aqui, vocês podem visualizar, né? Tudo muito rústico ainda, mas isso aqui é praticamente considerado uma empresa, olha, uma indústria, né? Porque havia várias etapas do processo produtivo de cana, não eram muito fáceis, né? Então daí alguns autores ou alguns avaliadores chamaram isso aqui de indústria do açúcar também está correto, tá certo? Vamos lá, avançar mais um pouco, próximo slide. Então tá, nós estamos vendo aqui o espaço do engenho, né? O espaço, né, onde ocorre toda a produção. Mas antes vamos nos remeter aqui. Nós falamos do tempo, correto? Que vai ser o período de 1530 até 1650, certo? E agora falta falar do espaço, aqui, número 1, espaço. Onde vai ser praticada a produção de açúcar em larga escala para exportação? Vai ser justamente na região Nordeste. Então, a região Nordeste vai ser a primeira região do Brasil a enriquecer de fato, tá vendo? As outras regiões vão se tornar mais secundárias, né? Principalmente a do Sudeste. Então havia muito paulista naquela época que, na verdade, morava em São Paulo de Piratininga, vamos dizer assim, que é o núcleo inicial, e sonhava em vir para o Nordeste, morar no Nordeste, porque no Nordeste era a região mais rica e com mais oportunidades de bons trabalhos, né, para sustento pessoal das famílias. Entenderam isso? Então nós vamos ter o Nordeste como principal polo de produção de açúcar, certo? Geralmente no litoral, mas calma lá. Aí no relevo, zona da mata. Entendido isso? Que fica entre o litoral e a caatinga, né, que é a parte do deserto, do sertão. Nós temos a zona da mata, que lá existia um solo muito apropriado para a produção de açúcar em larga escala, que a gente chama esse solo de massapê, certo? Que tinha nutrientes necessários em que você poderia praticar a produção de cana e que a terra não se esgotava tão rápido. Perfeito? Então tá. Relevo, zona da mata, solo de massapê, e o modelo de exploração vai ser a plantation. O que é a plantation? Conceitualmente falando, a plantation se configura pela produção de uma monocultura, no caso a produção de açúcar de cana, para exportação. Entendido até aí? E geralmente a plantation também, além de produzir uma monocultura de exportação, ela também ela usa um trabalho escravo, né? Que vai ser
Nós temos o meio de produção a terra e nós temos também o trabalho que vai ser praticado pelos escravos. Perfeito? E isso aqui é que configura a plantation. Tá bom? Tá certo? Então tá. O meio de produção. Aí nós temos o. Ah, sim. Desculpa. Modelo de exploração a plantation. Aí número 4. Vamos ter o consórcio açucareiro. Consórcio quer dizer o quê? São vários setores envolvidos nessa produção de açúcar. Certo? Nós temos a coroa portuguesa, né, que fiscaliza, né, através de seus magistrados, né, e observa as normas que estão sendo cumpridas dentro da colônia. Nós temos a representação da coroa, da nobreza. Nós temos os donos de engenho, né, os proprietários de engenho, proprietários de terra, são donos de engenho. E nós temos também os holandeses. Os holandeses, bom, como Portugal, né, Portugal não tinha recursos para financiar toda essa produção açucareira, foi necessário formar uma espécie de parceria. Com quem? Com a Holanda. Do que eu estou falando aqui não é bem a Holanda, com os holandeses. Porque nessa época, a Holanda ela não era constituída como uma nação, um Estado-nação. Era chamada de Países Baixos. Era uma grande união de cidades, né, de grandes mercados, né, que ao mesmo tempo exploravam outras regiões em busca de novos produtos, certo? Então tá, aí nós temos, e por isso que a gente chama aqui de holandeses e não de Holanda, né? A Holanda não está aqui como Estado-nação. Então eram os holandeses através das suas companhias marítimas. Aqui está em inglês aqui, West India Union, ou seja, Companhia das Índias Ocidentais, certo? Perfeito até aí? Então tá, aí nós temos o consórcio açucareiro, nós temos os holandeses, e é claro, o meio de produção vai ser o quê? Vai ser a terra, certo? A terra, nós temos na divisão, né, da propriedade da terra, nós temos os proprietários, que são os senhores de engenho, que são os donos dos latifúndios ou de grandes porções de terra, certo? E que, ao mesmo tempo, vão ter terra, mas eles não vão trabalhar aqui no canavial, perfeito? Eles não vão meter o braço na terra. Então eles querem terra e alguém para trabalhar a terra, que vai ser o escravo. Aí nós estamos uma grande porção de terra com mão de obra escravista, certo? Perfeito até aí? Entendido? Vamos lá. A produção vai ser o quê? Uma monocultura de exportação. Agora observem isso aqui. Geralmente no vestibular, né, caem questões sobre esse período, e é o que ao mesmo tempo cita que ao mesmo tempo que havia essa produção aqui em larga escala de açúcar para exportação, a colônia não produzia só isso, porque você tinha os engenhos, né, que eram os principais centros produtivos, precisavam de outros produtos para abastecer e manter o engenho aqui. Precisava de tabaco, precisavam de carne, que era então através de pequenos e médios proprietários que domesticavam animais, né, que praticavam pecuária, que forneciam carne. Havia pequeno proprietário que fornecia tabaco, havia um pequeno proprietário que fornecia farinha, né, de mandioca, né, tá certo? E outros itens que complementavam essa produção agrícola aqui. Então, tá certo, entendido aí? Nós temos então um mercado externo, que era voltado para a produção de açúcar, temos o produto para o mercado externo, e também temos produtos do mercado interno que abasteciam esses engenhos aqui. Entendido até aí? Que a gente chama aqui de economia complementar. Tabaco, arroz, carnes, até vinhos, que sabe, né? Vinho, não, se bem que o vinho é importado, cana, cachaça. Então tudo isso, né, abastecia esses engenhos. Entenderam isso? Então não havia somente a produção de açúcar, havia também uma economia complementar que chama essa economia de mercado interno. Perfeito? Quem é que produzia dentro desse mercado interno? Principalmente pequenos e médios proprietários de terra
que não eram donos de engenho, porque não tinham recursos para montar um engenho. Entendido até aí? Ok. Retomando aqui. Produção. Monocultura de exportação. Monocultura é a base principal da economia, mas não é a única, não é exclusiva, tá? E 7. E a mão de obra. E a mão de obra vai ser o quê? Mão de obra escrava, mas essencialmente africana. Por que essencialmente e não integralmente? Porque a maior parte dos escravos eram compostos, era composta de indivíduos de origem africana. Havia outros escravos, os indígenas, que eles complementavam a mão de obra. Mas, claro, uma proporção muito mais reduzida que a de africanos, tá? Por isso que a gente chama de mão de obra essencialmente africana. Por que isso? Primeiro, porque a coroa portuguesa estimulou o tráfico de escravos, porque era bastante lucrativo para ela, em termos de impostos, de arrecadação de impostos para o erário do tesouro português. Segundo, porque o escravo africano tinha uma cultura, né, da escravidão que o indígena não tinha. Então o indígena não se subordinava a esse, não se acostumava a esse tipo de trabalho, né? Trabalho forçado, né? Tá certo? E geralmente era um tipo de trabalho que levava ao esgotamento. E ainda tinha uma outra situação que o indígena tinha uma baixa resistência fisiológica no contato com o branco. Lembre-se que o branco era cheio de doenças, né? Que ele trouxe da Europa, e o contato com o indígena, né, acabava, né, matando esse índio, né, matando esse índio em grande proporção mesmo. Bom, retomando, terceiro, o indígena também conhecia o espaço, né, do território onde ele estava, né, e era nativo desse território. Então, o que possibilitava, havia uma possibilidade infinita de fugas. Então, tá entendendo? Então havia muita dificuldade de controlar o indígena devido à sua resistência. Já o africano tinha umas desvantagens aqui. Porque quando eles vinham da África para cá, primeiro eles não conheciam o território. Segundo, eram compostos de vários elementos de diversas tribos, né? Onde a linguagem, a língua, haviam linguagens, dialetos diferentes conversados entre eles, o que dificultava uma organização, né? Entendendo? E uma integração desses africanos aqui nesse primeiro momento. Entendido isso? Então, por isso que a gente tem que entender que a escravidão era essencialmente africana, porque não era somente composta de escravos dessa origem e desse continente, e sim também de indígena, que eles chamavam, né, também, que pode chamar também negro da terra, que foi um termo pejorativo que foi dado ao indígena, negro da terra, porque o sujeito não tinha dinheiro para comprar um escravo, ele usava um índio, né, no lugar para trabalhar como escravo. Entendido isso? Então tá, nós temos escravidão essencialmente africana. E número 8, sociedade do engenho. É claro, em torno dessa produção de açúcar, nós vamos formar uma pirâmide social, um grupo social. Aí nós vamos ter o grupo social composto. Desculpa. Nós vamos ter uma composição social formada numa pirâmide muito bem posicionada, muito bem escalonada. Que a gente vai ver aqui notar aqui nesse próximo slide. Aqui. Tá. Pirâmide social açucareira ou pirâmide da sociedade açucareira. Certo? Vamos lá. A sociedade do açúcar. Nós temos a aristocracia, correto? Que é os senhores de engenho. Nós também temos os funcionários da coroa portuguesa, certo? Que estão no topo dessa pirâmide. Nós temos uma camada intermediária composta por homens livres, certo? Senhores de terra, né, que não tinham engenho, né, que produziam agricultura complementar ou pecuária, pequenos e médios proprietários. Nós temos os artesãos, que eram os carpinteiros, ferreiros, o cara que trabalhava na purga do açúcar de cana. E nós temos os capatazes, né? E por último, na base da pirâmide, que era a maioria da população, nós temos os escravos.
né, aqui, né, notadamente de fenótipo africano. Entendido aí? Assim nós temos a formação da sociedade do açúcar expressa nessa pirâmide social aqui. Bom, nós percebemos que a sociedade está bem polarizada, certo? Entre proprietários de terra e não proprietários de terra. Não é? Havia mobilidade social? Quase nenhuma, quase nenhuma. Mas, por exemplo, havia situações em que o escravo, né, ao aderir aos interesses do senhor de engenho, ele acabava conquistando a liberdade dele. Mas aí a gente vai ver isso mais à frente, ali, quando a gente retomar o segundo slide. Né? Voltando, retomando novamente, vamos lá. Número 8, sociedade de engenho. A gente percebe a sociedade do engenho a partir do espaço onde há a produção de açúcar. Né? Nós temos primeiro a indústria de açúcar. Por que indústria? Porque na indústria você você não tem apenas uma etapa, você tem várias etapas extremamente complexas. Nós temos a plantação do canavial, né? A extração da cana-de-açúcar, depois nós temos o transporte dessa cana-de-açúcar, né? Do canavial para, para o engenho, certo? Nós temos aqui a energia hidráulica para movimentar as máquinas, e principalmente a moenda, que vai moer essa cana aqui, certo? Nós depois temos que ter o fogo, temos que manter a fornalha permanentemente acesa, né? Para movimentar a caldeira, certo? E a partir daí da caldeira nós temos o quê? A casa de purga, né? Geralmente tinha um artesão, um trabalhador livre, que é especializado, né, para purgar o açúcar. Mas nessa parte da purga do açúcar era separado a cachaça, o álcool etílico, né, da garapa de cana. Da garapa de cana, depois lá se solidificava e vai formar o açúcar in natura, que a gente chama de rapadura. Né? Essa rapadura, vamos dizer, esse conjunto dessa produção aqui de açúcar in natura, ou rapaduras, eram entregues para quem? Para os holandeses. Os holandeses tinham exclusividade no transporte e refino dessa produção, que eram os que mais ganhavam. Vendo? Eles financiavam a produção de açúcar, ajudavam a financiar essa produção de açúcar aqui. No entanto, eles tinham exclusividade tanto no transporte, como também no beneficiamento do açúcar, porque eles levavam esse açúcar para a Holanda. Esse açúcar era beneficiado, né, se tornava o açúcar, vamos dizer assim, cristalizado ou branco, e a partir daí era vendido como uma iguaria para a Europa inteira, né, obtendo grande lucro com essa atividade. Entenderam isso? Então nós estamos vendo que a indústria do açúcar é uma indústria bastante complexa, que exigia várias etapas da produção, por isso que a gente chama de indústria, né? Uma pequena fabriqueta aqui. Entenderam? Não é uma fábrica moderna, mas havia uma complexidade nessa produção aqui. Entendido até aí? Perfeito, né? Então tá. Então nós já vimos a produção, e aqui nós vamos aqui na letra A da sociedade de engenho, onde é o espaço onde ocorre essa produção, onde é montada essa sociedade. A sociedade açucareira é montada no espaço rural, certo? Onde nós temos o principal centro de poder, que é a Casa Grande, e o centro, onde o espaço habitacional dos escravos, que é a senzala, tá certo? Entre o proprietário e o não proprietário de terra aqui, né? Praticamente aquele que é mais explorado, que é a base da pirâmide social. Entendido até aí? Então, no espaço rural, a sociedade havia pouca ou nenhuma mobilidade social. Eu coloquei pouca por causa desse fato aqui que eu vou comentar depois, tá certo? E havia a possibilidade do escravo deixar de ser escravo. Aí é pouca mobilidade. Mas não havia a possibilidade do senhor de engenho virar escravo, por exemplo. É por isso que diz pouca ou nenhuma mobilidade social. Entendido até aí? Então tá. Geralmente, para manter a ordem dessa sociedade, havia constantemente o emprego da violência, que um dos principais artifícios do emprego da violência. Havia várias torturas, né? Várias torturas. Havia o estupro, né? Que isso eu não vou discutir aqui
o estupro seriado, que eu não vou discutir isso aqui no vídeo, né, que é bastante complexo, mas o principal tipo de violência empregada é através das chibatadas. A chibata, na verdade, era um bastão, né, com tiras de couro com alguns metais na ponta, que era justamente para castigar aquele escravo que era mais rebelde ou que não cumpria a função, cometia algum delito que desagradava o senhor de engenho. Nós temos que entender também que o direito ou a cidadania terminava na porteira da fazenda, porque quem determinava legalmente tudo o que ocorria nesse espaço rural aqui era justamente o senhor de engenho, tá? Na verdade, como ele tinha o poder econômico, ele também tinha o poder político. Ele que era a lei máxima dentro desse espaço rural aqui. Ele que determinava como essa sociedade ia funcionar, certo? Quem seria empregado, quem seria colocado no espaço, quem seria integrado ao espaço social, quem seria expulso dele. Então ele tinha um poder de mando. Por isso que se diz vulgarmente que o poder, os direitos, né, dos indivíduos que viviam nesse período terminava na porteira da fazenda, que quem mandava nela é o senhor. Entendido até aí? Então tá, nós temos uma sociedade rural, né, de pouca mobilidade social, que aplicava emprego de violência principalmente através de chibatadas. Então os castigos corporais eram muito comuns para provocar a sensação de medo, né? Para evitar o quê? Para evitar fugas, para evitar formas de resistência, né, mais abertas, para evitar o enfrentamento, para evitar revoltas. Vamos retomar aqui no slide posterior e vamos observar que a maior parte da população da sociedade açucareira era composta de escravos. Então havia um receio muito grande, revoltas ou grandes fugas e formação de centros de resistências, como no caso de quilombos, como no caso de mocambos, né? Que era uma espécie de aldeamentos grandes, mais complexos e menos complexos, onde os escravos fugiam se concentravam para se organizar para fazer uma resistência mais ostensiva, entendeu? A qualquer recaptura, entenderam aí? Então, retomando aqui, vamos voltar. Espaço rural, sociedade de pouca mobilidade social, com um constante emprego da violência através das chibatadas, né? Aí, agora é o seguinte, é claro que quando o escravo, geralmente essas chibatadas, esse emprego dos castigos corporais, eles não eram feitos em espaços fechados, eram feitos em espaços abertos, para que os outros escravos observassem e sentissem medo, né? Olha, não vou fazer olha, quem fizer o que quem contrariar as ordens do senhor de engenho, né, vai acabar no pelourinho, que é aquele tronco lá onde o sujeito era amarrado e ao mesmo tempo lá ele sofria o processo de chibatada lá, o chicoteamento, né? Perfeito? A imolação lá. Entendido isso? Então tá. Ah, só um detalhe. Essas chibatas já podiam ser geralmente eram de couro, com metais na ponta, ou podiam ser de cordas. Geralmente eles eram molhadas, né? Para quê? Para que ganhasse peso e o castigo fosse mais severo, né? Tá certo? Então tá. Só que ao mesmo tempo que esses escravos observavam esses castigos, eles se apiedavam daquela pessoa que está lá. Né? Por mais que eles não falassem a mesma língua, o sujeito que estava sendo castigado estava na mesma condição social que ele, que é a condição de escravo. Então, a partir daí, vai se criando uma forma de existência, porque o sujeito, ao se identificar com o outro, vai formando uma cultura, que é uma cultura de resistência. E aí nós temos o surgimento do quê? Nós temos o surgimento da cultura africana no Brasil, através desse processo de resistência. Tá? E existiam várias formas de resistência, né? Eu citei 3 aqui. A principal é as fugas, né? Para a formação de aldeamentos de grupos organizados que pudessem se defender contra a reescravização. Mas também havia pessoas que, ao mesmo tempo, que resistiam de outra maneira. Porque, por exemplo, às vezes
havia situações em que o sujeito, nessa situação que ele está vivendo aqui, na condição de escravo, numa colônia, onde era explorado até o esgotamento físico, ele acabava entrando num estado de depressão, porque o sujeito se via com pouca perspectiva de liberdade, não podendo formar uma família livre, né? Seu futuro está muito preso ali, né? Seu futuro praticamente estava determinado, porque se ele nascesse, ele morreria na senzala, né? Como na condição de escravo. Então isso acabava provocando um estado de desespero na boa parte desses escravos. Então eles entravam em depressão, e essa depressão acabava levando eles à morte. Só que o termo africano para essa depressão é chamado de banzo, né? Então, aqueles escravos que sofreram de banzo, eles acabam morrendo de depressão, e foi um número muito grande de escravos que morreram de depressão, tá certo? Daí o termo banzo, que é um termo africanizado. As mulheres, por sua vez, não queriam ter suas crias, muitas delas não queriam ter suas crias, né, para serem exploradas, para serem vitimizadas, para serem humilhadas, então, para viver uma condição de escravo. Então, elas preferiam praticar o aborto, que também é uma forma de existência de proteger a sua cria de um futuro muito incerto e horrível, né, que era justamente principalmente as mulheres. As mulheres, vira e mexe, sofriam estupro em série, né? Porque muitas delas eram encaminhadas para a Casa Grande e serviam lá de, você pode dizer, de escravas do prazer mesmo do senhor de engenho, né? Tá entendendo? Aí isso, em algum caso, poderia melhorar a condição dela, mas também é uma condição extremamente humilhante. Então, quer dizer, a prática do aborto também era muito comum como forma de resistência da mulher, entendendo? Porque era muito melhor ela não deixar aquela criança ficar numa condição humilhante, sem perspectiva nenhuma, do que era muito melhor extrair, né, praticar o aborto como forma de livrar a criança de um futuro muito incerto e muito duvidoso. Entenderam isso? Então tá. Aí nós temos os banzos, os abortos, as fugas. Essas são as mais radicais, assim, né? As formas de resistência mais radicais. E nós temos outras formas de resistência que vão formatar a cultura africana. Como assim? Haviam as festas entre eles, as festas intertribais, eles dançavam. Lembre-se que muitas vezes, o sujeito ele ia para essa casa aqui, no item 8 que vocês estão observando aqui, nesse mapa, aqui nessa iconografia, a gente vai observar que tem a casa de purgar aqui, onde era separada a garapa do álcool etílico. E, ao mesmo tempo, eles aproveitavam, né, extraíam um pouco dessa cachaça, né? Muitas vezes também eles se queimavam, né? Eles se queimavam nas caldeiras, e, ao mesmo tempo, pingava sobre o corpo deles, muitas vezes das cicatrizes que eles tinham, né, pingava aquela cana, aí daí o termo pinga, né, pinga fogo, né, aí depois ardia, aí perceberam que ingerindo aquele líquido ali, eles entravam em estado de consciência alterado, né, o que provocava uma certa felicidade. Então eles guardavam essa cachaça, né, guardavam essa bebida para as festas religiosas, né, porque no momento eles tinham um alívio da pressão social, né, que eles viviam, né. Eles poderiam se confraternizar e, por alguns instantes, se livrar psicologicamente de toda aquela opressão. E isso aí também faz parte do movimento de resistência, né? As festas, as danças, porque se a gente observar essas danças, além delas promoverem uma integração entre esses grupos aqui, o grupo de escravos, elas também acabavam servindo como forma de resistência, como forma de luta, como vai ser o caso da capoeira, né? A capoeira era fruto das danças desses escravos aqui, das danças dos rituais escravos, certo? E a religiosidade. Ora, se a gente vai ver, lembra-se, vocês lembram das reformas religiosas? Nós tivemos a reforma religiosa calvinista, nós tivemos a reforma religiosa anabatista, a anglicana e nós tivemos a luterana. É claro que nesse contexto também vamos ter a reação da igreja, ainda do século XVI,
e vai ser a Contra-Reforma, certo? E na Contra-Reforma a Igreja Católica reage como? Se aliando tanto à Espanha como a Portugal no processo de dominação desse espaço colonial aqui. Ou seja, catequizando ou transformando o indígena ou o africano em cristão, tá certo? Então só havia uma religião, que era a religião cristã, claro, e uma só igreja, que era a Igreja Católica. Daí nós vamos ter esse espaço da capela aqui, que era frequentada por esses escravos aqui, né? Os africanos aqui, seus descendentes, certo? Agora, é claro, repara só uma coisa. Ao mesmo tempo que eles eram convertidos, eles também não deixavam de cultuar, né, os seus deuses ancestrais, né, as suas entidades ancestrais da África. Né? Então, eles meio que faziam uma mistura entre os elementos do catolicismo com os elementos da religiosidade africana. Isso a gente chama de sincretismo. Né? Então, esse sincretismo entra como religiosidade, como forma de religiosidade, e também de resistência, né, como a gente vai ver nos terreiros de Umbanda, né, principalmente bem posterior, que vão ser muito combatidos até o século XX. Né? Certo? Então nós temos as festas, a religiosidade, as danças e, por último, a formação de quilombos e mocambos, né, que eram fruto das fugas, né, que eram formas de organizar movimentos de resistência, que a gente vai conversar isso numa aula posterior, certo? Bom, quando eu falei aqui que havia pouca mobilidade social, havia situações em que o sujeito, embora ele vivesse da condição de escravo, ele não se identificava com o escravo, ele se identificava com o senhor de escravo. Acontece muito isso, até principalmente na nossa classe média. Né? É muito comum o classe média, embora ele esteja muito mais próximo da pobreza, ele se identificar com aqueles que são mais ricos. E, ao mesmo tempo, vestir, né, assumir a ideologia da classe dominante para se separar socialmente, né, para tentar uma distinção social entre aqueles que não conseguiram se estabelecer financeiramente ou em termos de status dentro daquela sociedade. Então nós temos o capitão do mato, que muitas vezes o que acontecia era aquele escravo que denunciava algumas organizações, caguetava algum escravo, tá entendendo? Ele também ajudava na captura de escravo, então geralmente ele ganhava uma liberdade, ele tinha mais autonomia, ele ganhava liberdade. É claro que quando ele ganha liberdade, ele está saindo da condição de escravo para homem livre. Então está vendo o quê? Uma mobilidade social aqui, certo? Embora esse escravo aqui não seja solidário ou parceiro dos seus companheiros, né? Ele não está sendo solidário, mas é uma forma também considerada uma forma de resistência caso caia em prova. Entendido isso, gente? Então tá ok. Agradeço a paciência de vocês, desculpa o tempo que eu tomei de vocês também, tá bom? Então bom descanso para vocês e até a próxima. Falou!